O médico repetiu em voz alta. Deus. Não estava em nossas mãos esse poder de reverter essa situação. Ela não reagiu. O que poderíamos fazer, Otávio? O médico deu o recado do que precisavam fazer e Madalena, mais lúcida, percebeu que não tinham mais nada a fazer. Ajudou o irmão a se levantar, agradeceu o médico e se encaminhou até a secretaria do hospital, de onde tomaria as medidas urgentes e necessárias para realizar o enterro da mãezinha deles na manhã do dia seguinte. Madalena realizou todas as providências e foi auxiliada pelo marido, que havia trazido os filhos, e estes choraram muito com a notícia da morte da vozinha, que eles tanto gostavam. Velaram o corpo da mãe na casa como era costume na época e receberam as visitas, vizinhos antigos. O delegado Lisboa, que recebeu a notícia, ficou estarrecido, pois horas antes havia tido a maravilhosa notícia de que tudo havia dado certo, que a cirurgia havia sido um sucesso, e nesse momento o que via, deixava o seu coração amargurado, principalmente ao ver Otávio ao lado do caixão que continha o corpo de sua mãe tão querida. Um religioso fez as preces para a falecida e em seguida uma bela prece confortadora, que aliviou em parte o coração de alguns, e o ambiente pesado aos poucos foi se desfazendo no ar. Lisboa tentava conversar com Otávio, que parecia não querer aceitar o ocorrido. Ele lamentava-se, queria que a mãe levantasse dali. Achava que estava vivendo um pesadelo. O sofrimento desse filho deixou as pessoas abaladas e choravam com ele. Aos poucos o delegado Lisboa conseguiu tirá-la de perto do caixão e percebeu que esse jovem também precisaria muito do seu auxílio. A irmã dele se mostrava mais calma do que ele, pois havia entendido o que o médico tinha explicado e procurava não se desesperar, porque Otávio já estava muitíssimo abalado e precisava dela também. Lisboa levou Otávio para fora da casa e sentaram em cadeiras que foram colocadas pela vizinhança na calçada de frente à casa. Procurou conversar com ele, que demorou a falar. Delegado Lisboa, agora eu ficarei sozinho, a minha mãe, Deus levou. Você não está sozinho, Otávio, nós estamos ao seu lado. Deus levou a sua mãezinha, porque o tempo dela na terra já havia se extinguido. Nós ainda temos que cumprir o nosso mandato terreno até os últimos dias. Alegre-se por ela ter conseguido criá-lo com boas noções morais. É um moço formado, a sua irmã é casada, tem belos filhos, você não está só. Pense nos presos da nossa delegacia, vamos fazer uma comparação. Quando chega o dia da liberdade deles, não é uma alegria geral? Sim. Só que não sei aonde o senhor quer chegar com esse conversa. Você já ouviu dizer que somos espíritos encarnados, não é? Sim. A dona Filomena nos deu uma verdadeira aula sobre isso no outro dia, na estância, quando fomos comemorar o dia do servidor público, lembra-se, delegado Lisboa? Pois é, estava lembrando exatamente a conversa que ela teve conosco. Se somos espíritos e estamos presos a este corpo, cumprindo as nossas vidas na Terra, então quando chega o dia da nossa libertação é uma alegria, não acha? Ela também nos disse que temos o nosso dia do retorno e que nada podemos fazer para mudar. Com a sua mãe foi isso que aconteceu. A cirurgia foi um sucesso, mas era o dia do retorno dela ao plano maior, e o que aconteceu com ela? Ela não escapou do dia certo do seu retorno, então aconteceu tudo o que o médico falou. Agora o que está no caixão é o corpo perecível, que revestia o espírito, que na verdade era ela. O espírito continua vivo no mundo espiritual, o corpo, a veste corpórea, logo estragará e será enterrado amanhã. Pense agora em sua mãe como espírito bom que se foi e continua sendo. Deixe que Deus cumpra o que deve ser feito, meu rapaz. Sabe que ela precisa de vocês em espírito. Ela espera que façam preces, sejam resignados com a própria sorte. A sua mãezinha continua viva, em espírito, meu caro. Saiba disso, não a deixe desesperada com o seu desespero. Se acalme, passe essa calma a ela e ore para que Deus a ampare. Otávio respirava mais aliviado, sentia-se bem melhor depois desse entendimento. Madalena veio conversar com eles e trazer-lhes café. Sentou-se ao lado deles e percebeu que o irmão estava mais calmo.
Agradecida ao delegado, disse-lhe algumas palavras que ficariam gravadas para sempre na mente daquele delegado e amigo de todos. Delegado Lisboa, o senhor é uma pessoa muito respeitável, não apenas pelo cargo que ocupa, mas sim pelos seus feitos. É amigo das pessoas, dá-lhes o alento que precisam, é um verdadeiro pastor de ovelhas, um pastor de homens que procura conduzi-los no caminho do bem, que esclarece, que ajuda. Sou infinitamente agradecida pelo que faz não somente ao meu irmão, mas principalmente pelos feitos que realiza iluminando as mentes das pessoas que chegam até a sua jurisdição policial. Deus continue iluminando para poder continuar iluminando todas as vidas que precisam do Senhor. Lisboa olhava para Madalena e não sabia o que responder, o que dizer a uma pessoa que mal conhecia e sabia tanto da sua conduta profissional e humanitária. Perguntou-lhe o que fazia. Doutor Lisboa, eu trabalho com jovens carentes na minha cidade e procuro, na ONG onde faço o meu trabalho, valorizá-los para que eles sintam-se perfeitamente aptos para aprender, estudar para ser alguém melhor no futuro. Parabéns, Madalena. Então você sabe perfeitamente que eu faço do meu trabalho uma ponte entre o bem e querer, a valorização pessoal de cada um, a família e a sociedade, levando-os a procurar caminhos seguros para realizar esse progresso. No fundo, acredito que temos os mesmos ideais em funções diferentes. Doutor Lisboa, eu também acredito que a falta do amor, da atenção, faça uma diferença enorme na transformação do indivíduo. Madalena, é exatamente esse o ponto que eu observo ser a lacuna que existe nos casos mais problemáticos que aparecem. O desamor, a desatenção aos filhos, provoca neles uma lacuna imensa que pode ser preenchida por outras fontes que podem trazer-lhes prejuízos futuros em seu comportamento. Que bom que o Senhor pense desse jeito. Afinal, nós sabemos que todos os infratores são carentes de amor em algumas fases da vida deles. Foram interrompidos quando o filho mais velho de Madalena lhe disse que estava com sono. Doutor Lisboa, este é o meu filho Gustavo, tem 7 anos e o Maurício tem 4 anos. As crianças o cumprimentaram cada um do seu jeito e a irmã de Otávio retornou para dentro de casa com os filhos para colocá-los para dormir. Elas não sentem o verdadeiro significado da palavra morte. Após colocar os filhos na cama de Otávio, retornou à sala e ficou com o marido velando o corpo da mãe. Seria uma longa noite. Uma longa noite de percepções, de lembranças, de preces, de choro, pois as lágrimas de saudades eram capazes de lavar a alma daqueles que se comprazem a pensar e falar no bem. Lisboa percebeu que finalmente Otávio compreendeu as suas explicações sobre a morte do corpo, a libertação do espírito. Sentia-se impotente diante dos desígnios de Deus. Sentia que não adiantava se lamentar, se desesperar, porque não haveria volta desse procedimento todo. A sua mãezinha havia cumprido seu tempo na terra de acordo com as determinações de Deus, o Criador. Otávio sentou-se ao lado da irmã e ficaram velando o corpo da mãe querida até o amanhecer do outro dia. Estavam exaustos. Uma noite insone, o estresse do ocorrido, cada um foi tomar um banho que acordasse até as células do corpo, foram à cozinha e tomaram novamente café e alguns alimentos preparados pela comadre de sua mãe, que havia deixado para que eles comessem, quando tivessem vontade. Dessa maneira, procuraram adaptar-se a essa nova realidade triste, porém irreversível. Teria mais algum período para ficar com o corpo da mãezinha em casa. Estavam mais conformados e pediam em preces que Deus desse a compreensão à mãezinha e o atendimento necessário à vida espiritual onde retornara. Um longo período tinha Otávio para se adequar a essa nova realidade. Ele era o filho caçula da família e a mãe sempre havia dado muita atenção a ele. Depois do falecimento do pai, veio a tristeza da mãe e Otávio ajudou a superar esse período difícil. Ficaram somente os dois nessa casa que não tinha luxo, era simples, porém repleta de amor, de compreensão, de auxílio mútuo. E agora, o que Otávio faria sem aquela que o ajudava, conversava, passava o seu tempo dando-lhe conselhos, completando a sua vida?
Otávio sempre foi um rapaz muito tímido e não se aproximava das moças porque tinha receio de receber um não da parte daquela quem se apaixonou um dia. A sua vergonha em se aproximar dos outros fazia com que se tornasse arredio às moças. Era esse o aspecto que a mãe dele queria mudar em seu modo de ser, porém não teve tempo. Seria um enorme trabalho que esse rapaz teria de enfrentar, a superar-se. Era a pior etapa que ainda teria que enfrentar depois da morte da mãe. O enterro da mãe foi realizado com a presença das pessoas amigas. Contrastando com todas as previsões, o delegado conseguiu acompanhar o enterro da mãe de Otávio e retornou em seguida ao trabalho, pois tinha um caso a resolver. Otávio ficou de retornar ao trabalho assim que estivesse em condições mentais de realizá-lo, sem prejuízo para as suas funções. O delegado já havia falado sobre os seus direitos legais e se precisasse de mais dias, poderia tirar uma licença. Otávio agradeceu a vinda do delegado, assim como Madalena, o seu marido e os filhos. Retornaram para casa e recolocaram os móveis nos lugares, mas a visão do que haviam visto naquela sala ficaria para sempre em sua mente. Nunca mais veriam a mãe adentrar a sala sorrindo com o avental e convidá-los para almoçar. Nunca mais poderiam receber o abraço apertado e o beijo de despedida. Nunca mais teriam a genitora e amiga de todas as horas, aquela pessoa em quem se podia confiar os maiores segredos e esperar dela a palavra reconfortante cheia de esperança. Nunca mais a veriam, nunca mais. Apenas na lembrança e nas poucas fotografias registradas por eles, ficaria a saudade infinita que sentiriam dela. Nunca mais a vida deles seria a mesma. A mãe, amiga e companheira tinha alçado voo em espírito para novas paragens no plano espiritual. Não sentia mais as dores do corpo, apenas as saudades dos filhos queridos que também sentia na mesma intensidade que ela. Ela foi advertida pelo instrutor espiritual, que atendia no plano maior, para reverter a saudade em amor e enviar aos filhos apenas o seu amor. O amor que nutriu a vida toda era motivo de fortaleza para superar as dificuldades. Deus os ajudaria, porque o Pai nunca desampara os seus filhos. O Livro dos Espíritos. Questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Capítulo 13. A palestra. Imaculada estava apreensiva com o destino dos filhos, principalmente Otávio, que havia retornado ao serviço após 3 dias de sua passagem porque não conseguia ficar em sua casa sem tê-la como companhia. Para Otávio, ficar em casa estava sendo muito doloroso. Cada cômodo que andava parecia ver a mãe adentrando o local para conversar com ele. Embalde os esforços de Lisboa, o delegado daquela jurisdição, dar conselhos, ele continuava irredutível em sua maneira de pensar. Otávio queria ficar naquele departamento conduzindo as suas atividades até o anoitecer. Preferia trabalhar até fora do horário para não ter que voltar para sua casa, antes do anoitecer. Chegou a cogitar e pedir ao delegado a permissão de pernoitar algumas noites em companhia de Carlos, que se preparava para participar e realizar a primeira palestra feita por Lisboa. Ele iria dar o seu depoimento, que seria realizado em uma grande escola pública da periferia da cidade em questão de um mês. Incentivado pelo Sr. Geraldo, o pai do Estevão, que havia chegado nesse departamento completamente alheio à realidade, Lisboa gostou da sua sugestão e estava agilizando a sua programação para tal feito. Procurou ajudar Otávio nesse período tão recente da passagem à mãe, deixando-o de plantão juntamente com outros policiais para que fizessem o necessário, caso surgisse alguma ocorrência durante o período em que estivesse realizando a palestra. Os dias passaram céleres e eis que chegou a tão esperada data para realizá-la. Carlos já estava solto.
O próprio delegado Lisboa havia providenciado a sua soltura por meios legais e o jovem apenas ia à delegacia para participar desse projeto. Havia conseguido um quartinho em uma pensão familiar e trabalhava durante o dia em um escritório. Finalmente Carlos dava um novo rumo em sua vida, tornando-se uma pessoa livre dos preconceitos em que ele próprio se enredara e dava chances para que antigamente as pessoas evitassem a sua companhia nos círculos familiares e de amizades. Até parecia ser um outro rapaz, alegre, dono de si, longe de tudo que lhe causara esse desastroso deslize em sua vida tempos antes. Estar longe de todos que presenciaram ele transformar-se naquele ser decadente era um fator imprescindível para que pudesse se reerguer, tornar-se um novo Carlos, que trabalhava honradamente e pretendia seguir o curso que daria margem a defender as pessoas. Preferia apenas defender e ajudá-las assim como Lisboa havia feito com ele. Gostaria de fazer o curso de Direito na faculdade que existia nessa cidade tão pitoresca de belezas naturais exuberantes. Uma nova vida para Carlos seria daí em diante. Ele havia encontrado em Lisboa um amigo, um conselheiro capaz de transformá-lo naquele rapaz de antigamente, dócil, educado. Principalmente o fez descobrir a força e a coragem que existia nele, a autoconfiança, recuperando a autoestima, tornando-se nesse jovem já amadurecido pelos fatores conhecidos, para enfrentar a vida e seguir o seu rumo no melhor caminho. Carlos sabia que Lisboa nunca o abandonaria e ficou sendo seu guru, conselheiro, o qual dava o apoio, incentivando-o a ter uma vida modesta como levava, aprendendo a dar valor às mínimas circunstâncias que poderiam ser fruto do seu trabalho e do estudo. A primeira palestra realizada pelos dois foi um sucesso. No pátio da escola tinham muitos pais e alunos adolescentes e moços, já que entenderam perfeitamente o drama pessoal de Carlos. O melhor de tudo é que viam nele a esperança de ver o próprio filho que havia se embrenhado nesse submundo terrível do vício ter a possibilidade de dar a volta por cima e voltar a ter uma vida normal. Lisboa falou muito sobre os pontos que os pais deveriam trabalhar nos filhos, na sua educação. Constatou que o amor prevalecia sobre tudo o que pudesse realizar, em suas atitudes, na vida pessoal e familiar. Contou também o drama vivido por muitas famílias que se veem de mãos atadas diante desse triste problema e que infelizmente alguns jovens haviam perdido as suas vidas, nessa trajetória pela qual haviam se entregado. O delegado estimulou os pais em realizarem o seu dever primeiramente, mostrar que eles não podem fazer as amizades dos filhos, que isso é uma escolha própria e particular, porém deveriam estreitar as relações com eles, trazê-los para dentro de suas casas, fazendo amizade, tornando-se amigos deles e observando o comportamento de cada um. Disse também que os pais têm obrigação de saber com quem os seus filhos andam e, se necessário, vigiar sim, o que estão fazendo pelo próprio bem deles e se descobrir algo que seja inadequado, chamar a atenção de quem quer que seja. Falar com os pais se necessário e afastar deles a sua joia preciosa que é o seu filho, por quem é responsável. Disse também que nos tempos atuais era necessário muita atenção, vigiar sim, amar sim. Um amor vigiado seria o melhor a fazer e a compreensão do perigo em sua vida é primordial para que se estabeleça paz no lar. Evitar o pior é o melhor meio de transformar o jovem querido em um adulto responsável e cumpridor dos seus deveres. A palestra estendeu-se muito além do horário. Os pais queriam fazer perguntas ao delegado Lisboa e alguns jovens queriam fazer perguntas ao Carlos. Sem que dessem conta do fato, havia formado dois grupos naquele pátio escolar e a sede em aprender mais sobre o assunto foi relevante para esse sucesso. Quando terminaram a reunião, conversaram com os representantes da escola e da parte educacional do município que assistia a tudo. Ficaram encantados com o êxito da palestra e os convidaram para fazer essa palestra em outras escolas da cidade, inclusive nas universidades. O delegado Lisboa e o Carlos aceitaram prontamente o convite feito pelos dirigentes dos órgãos educacionais. Agradeceram a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão combatido pela sociedade, mas que a questão era essa. A pouca divulgação desse problema que já se estendia em muitos lares e que se tornaria uma lástima para a sociedade de maneira geral,
derrotando muitos pais e filhos nesse triste drama em que as drogas eram o assunto principal. Nesse proceder, o delegado Lisboa, com sua experiência, percebeu que dentro do pátio existia alguns jovens arredios a essa bela conquista perante os outros que gostariam de saber mais sobre o assunto. Percebeu que eles eram usuários e possivelmente alguns seriam fornecedores das substâncias ilícitas. Particularmente conversou com Carlos que os observando melhor, identificou o jeito que gesticulavam denotando o uso de alguma substância nociva à saúde. Procurou se infiltrar entre eles e começou a conversar assuntos amenos. Enquanto isso o delegado recolhia uma lista de nomes junto ao diretor, daqueles jovens que estavam próximos ao Carlos que havia ido tentar descobrir a causa do comportamento estranho deles. Em poucos minutos percebeu quem era o fornecedor das substâncias e o seu nome, só que ele deu um nome fictício, porém o delegado já estava com a lista completa, inclusive desse rapaz que mais faltava às aulas do que vinha assisti-las. Nesse dia o delegado já ficou satisfeito em poder recolher os nomes deles, de ter realizado a palestra e percebido o interesse deles sobre o assunto. Deixou o diretor da escola avisado de que nesse dia não poderia prender o rapaz suspeito, que ele colocasse pessoas para observá-lo, se estivesse em atitude suspeita, passando as drogas a outro aluno, gostaria que fosse avisado imediatamente, assim poderia prendê-lo, porque houve um flagrante. Que dificuldade não acha, delegado Lisboa? Sim, eu não posso simplesmente prender um rapaz se não tiver um bom motivo. Suspeitas não são provas, pelo menos hoje, porém poderá vir a ser no futuro. Não deixe esse rapaz com muita liberdade aqui, observe o comportamento desses que estão ao lado dele. Estão alegres e falantes demais. Olho neles, diretor, por favor, ajude-nos nesse projeto de combater e impedir que mais jovens sofram, assim como as suas famílias. O diretor da escola, assim como os dirigentes escolares de outras unidades, agradeceram ao delegado e ao Carlos pela brilhante palestra. O delegado Lisboa e o Carlos ficaram de efetuar outras palestras semelhantes nas unidades e nos dias previstos nas escolas relacionadas na listagem que havia recebido. Eles retornaram para a delegacia encontrando Otávio completamente assoberbado. Havia acontecido um acidente de trânsito e alguns policiais destacados para essa área estavam atendendo outra ocorrência e ele não sabia o que fazer. Destacou alguns policiais de sua confiança para fazer o serviço. O delegado lhe pediu calma. Otávio, você fez a coisa certa. Eu também faria o mesmo se estivesse no seu lugar. Desculpe-me o jeito, delegado Lisboa, é que achei que fosse ficar bravo comigo. Deixa disso, Otávio, está tudo bem. Agora vamos aguardar o rumo dos acontecimentos. Se quiser ir descansar pode ir, ainda ficarei por aqui mais um tempo e depois irei para casa. Obrigado, delegado Lisboa, mas diga-me como foi a palestra. Ah! Essa eu posso dizer que foi um sucesso e de quebra ainda tem uma relação dos nomes de alguns alunos suspeitos, de possíveis usuários e até do fornecedor dessas drogas ilícitas. Que beleza! E o que fará com essa relação de nomes? No momento, nada. Mas futuramente sim, pretendo enquadrá-los e tentar realizar um retorno deles à vida anterior quando não utilizavam isso. Sei de antemão que o delegado vai precisar de muita paciência, esforço para que eles superem esse vício. É verdade, se conseguir salvar alguns deles já me dou por vitorioso. Delegado Lisboa, Carlos, parabéns pelo que estão fazendo. É um serviço de utilidade pública primeiramente e humanitário. Muito obrigado, Otávio. Carlos se manifestou. Otávio, eu estou indo para a pensão, preciso dormir, porque amanhã terei que acordar bem cedo para trabalhar. Se quiser, poderemos voltar juntos, você mora perto de onde eu pago o quartinho, poderemos ir conversando pelo caminho. Nesse momento Otávio teve uma ideia e instintivamente disse: Carlos, por que esta ideia não surgiu antes? Por que você não vem morar em casa? Ela está tão grande para mim e você faria companhia nos períodos que estivermos em casa, pelo menos terei com quem conversar.
Carlos alegrou-se com a notícia. Otávio, essa é uma belíssima ideia, mas veja bem, a casa também é da sua irmã. Converse primeiro com ela, se ela não se opuser a isso, eu aceito com a condição de pagar pelo quarto que eu vier ocupar. Lisboa percebeu que Carlos era um rapaz sensato e disse: Otávio, Carlos tem razão no que diz. Você não poderá resolver sozinho essa questão. Pelo que sei, vocês já deram entrada nos papéis do inventário e se a sua irmã quiser, poderão até vender esse imóvel. Não acho justo tirar o Carlos de onde está sem saber as intenções da sua irmã. Otávio constatou que agora a irmã era tão proprietária quanto ele, inclusive se quisesse vir morar na casa, poderia. Delegado Lisboa, como é que eu não tinha pensado nisso? Nós nunca conversamos sobre o assunto. Sei que a vida dela também é de muito trabalho e embalde o esforço do marido dela. Ainda não conseguiram comprar um imóvel. É bem verdade que a venda da casa os ajudaria a comprar uma casinha na cidade onde ela mora e eu poderei comprar um terreno ou uma casa bem pequena com esse valor. Está vendo, Otávio, como três cabeças pensam melhor do que uma. Visite a sua irmã no final da semana que é a sua folga e vá conversar com ela sobre esse assunto. Muito obrigado, delegado Lisboa. Muito obrigado, Carlos, por me fazer ver o que ainda não tinha percebido. Então, deixe o convite de lado, Carlos. Por enquanto ficará assim do jeito que está. Se quiser, poderemos ir embora conversando pelo caminho. Boa noite, delegado Lisboa. Boa noite, Otávio. Até amanhã. Carlos despediu do bom amigo, o delegado Lisboa, e saiu em companhia do amigo Otávio. Lisboa ficou resolvendo algumas questões pendentes. Já havia passado da hora dele voltar para casa. Ele era assim mesmo, perfeccionista. Enquanto não tivesse colocado ordem em alguns papéis, não retornaria para casa. Sabia que estava fazendo tudo errado, que a sua família estava precisando dele. Justamente ele que falava tanto em amor, atenção, presença amiga, estava pecando por sua ausência excessiva no lar. Era justamente isso que ele queria evitar e trabalhava muito para deixar tudo em ordem. A partir da próxima semana faria apenas o seu horário previsto e só viria trabalhar se houvesse algum imprevisto maior. Já possuía pessoas responsáveis para deixar nos devidos atendimentos e assim ficaria mais tranquilo quanto a essa questão de urgência familiar que gostaria de realizar. Se não, seria mais um a dizer faço o que falo e não faço o que faço. Teria que ser verdadeiro em suas palestras, falando exatamente o que era capaz de fazer. A urgência primordial seria dar atenção à esposa sempre responsável em seu papel, amorosa com os filhos e exatamente com os seus filhos que ficavam esperando-o chegar a casa com um abraço e um beijo. O delegado Lisboa agora se questionava em suas atitudes perante as pessoas que mais amava e dependia dele para poder viver e ser feliz. O Livro dos Espíritos. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. O encontro. A vida nos mostra simplesmente como é singela em sua essência. O homem a transforma em um potencializador de efeitos e simplesmente a complica em seu afã de poder realizar muitas coisas ao mesmo tempo, complicando a sua existência. Nem sempre consegue fazer bem o que se deseja. Assim é a vida de muitos que se propõem fazer dessa existência um complicador, onde nem bem resolve um setor e já inicia outro, desencadeando um sentimento de culpa pelos não feitos. Fazer bem feito requer tempo e eficiência naquilo que desempenha. Estela estava pensando justamente nesse aspecto quando foi solicitada para auxiliar Carlos no departamento que precisava de sua ajuda para decidir o que fazer na situação em que se encontrava. Estela trabalhava nesse escritório há muitos anos e sabia resolver muitos aspectos dentro desse trabalho comercial. Carlos se identificava muito com ela. Esse momento de dúvida surgia como um presente para ele estar ao lado dela,
Nem que fosse por apenas alguns minutos. Ela também fazia o curso que lhe iniciaria em breve. As aulas começariam após essas rápidas férias e ele teria a oportunidade de vê-la pelo menos mais um pouco fora do trabalho. Carlos alegrava-se com essa ideia de poder pelo menos vê-la de longe. Entendeu que esse sentimento aflorou no momento em que a viu pela primeira vez e depois foi muito solícita ensinando seu serviço naquela firma contábil. Naqueles dias pode estar perto dela, assim como ficaria dentro de poucos minutos, assim que ela terminasse de atender um cliente. Ela era muito eficiente e tinha um caderninho onde anotava todas as questões a serem resolvidas naquele departamento em que o Carlos trabalhava. Parecia sentir o perfume dela no ar, que o deixava inebriado. Estela estava se aproximando dele, puxou a cadeira e sentou ao seu lado. Direta, como sempre, foi falando. Pois bem, Carlos, qual é o problema em questão? Estela, é o seguinte, vê esses 2 relatórios. Sim, e daí? Bem, é que são semelhantes em tudo, até nos valores totais e finais, só que possuem nomes de firmas diferentes. Como posso fazer um balancete idêntico para firmas diferentes? Estela, impressionada com aqueles dados, falou. Carlos, vamos verificar nos livros que nos enviaram. Esses dados só podem ter sido enganados. Colocaram o livro caixa das firmas respectivas e verificaram que os dados eram exatamente iguais. Estela, isto aqui não está correto. Quem é o contador responsável pelas firmas? Verificaram a existência do nome do responsável e viram que tinha sido feito pelo mesmo contador desse escritório. Estela chamou-o na presença de Carlos e apurou que ele havia usado as mesmas notas que anotou em um livro e quando foi guardá-las, havia guardado na pasta do concorrente, fazendo essa confusão generalizada. O contador desculpou-se e prometeu dar um jeito naquilo. Estela, como sempre muito responsável, disse. Antônio, eu ajudarei a separar as notas e colocar na pasta devida. O rapaz ficou envergonhado pelo erro e agradeceu Carlos por haver percebido esse problema. Carlos nada disse porque Estela se antecipou. Ainda bem que o Carlos presta atenção no que faz. Se fosse outra pessoa nem se importaria em notar que o montante das 2 firmas eram iguais. Antônio, você percebeu o problemão que iria nos causar nessa falta de atenção? Sim, eu percebi, mas não o fiz por querer. Está bem, desta vez eu o ajudarei, da próxima será demitido. Esse erro não deve acontecer neste escritório de renome. Obrigado, Estela, não digo o que aconteceu ao Sr. Anacleto. Imagine só se ele souber do seu engano, ele não lhe daria uma segunda chance. O patrão não admite erros neste trabalho. Antônio, muito agradecido, acompanhou e colocaram as pastas na mesa e foram separando nota por nota, guardando-as na respectiva pasta de onde haviam retirado. O Sr. Anacleto percebeu o movimento naquele escritório e mais tarde perguntaria a Estela sobre o ocorrido. Depois de separadas as notas, Estela verificou que um dos livros estava correto. Fechou e levou consigo as notas respectivas para falar com Carlos. Carlos, meu amigo, ainda bem que ele não tinha misturado os dados. Veja este balancete que você fez, está salvo. Guarde-o assim como este livro e esta pasta. Agora o Antônio vai precisar refazer o trabalho no outro livro e você terá que fazer novamente o balancete desta firma. Vou rabiscar na sua frente para que o jogue no lixo. Eu lhe agradeço, Estela, pelo menos faremos o serviço corretamente. Eu é quem lhe agradeço. Se não tivesse percebido o erro, já imaginou a dimensão dessa distração do Antônio. Com certeza perderíamos esse cliente e talvez outros mais, quem sabe se perderíamos até a credibilidade que este escritório possui. Realmente, Estela, a dimensão desse erro seria mesmo enorme. Ainda bem que podemos refazer o serviço e começar de novo esse trabalho. É verdade, Carlos. Só que no mundo dos números não podemos errar pelo próprio bem do trabalho. Bem, agora vou continuar o meu trabalho que já está atrasado. Depois nos falamos. Até logo, Estela, e obrigado mais uma vez.
Ela também se sentia bem ao lado de Carlos, porém ainda não havia despertado nela os mesmos sentimentos que esse jovem nutria. Bem distante daí, uma família alegrava-se com a visita do casal Orlando e Etelvina. Jorge e Cecília receberam o casal amigo para ficarem uns dias em sua companhia. Os avós queridos não faltaram a essa recepção. Etelvina os abraçou com emoção e Orlando os cumprimentou como sempre, cheio de vigor e piadas. Finalmente vim conhecer o porto seguro deste casal, este pequerrucho que quase matou a mamãe de saudades e os avós que tanto amam. O senhor Andrade e a dona Emília os abraçaram e neste cumprimento sentiram a mesma coisa que eles. Um bem-estar imenso, uma alegria e um misto de saudades que não sabiam divisar. Etelvina disse: Cecília, esta barriguinha já está grandinha. Que beleza, parabéns. Orlando foi logo falando: Vê-se logo que será uma respeitável senhorita que virá aí. Todos riram da observação de Orlando. A avó Emília disse: Sabe que eu já falei isso para Cecília? Bem, se a gravidez levar em conta, eu também acredito que será uma menina. Tenho passado tão bem, ao passo que da gravidez do Alan eu sofri muito com enjoos e desta vez, como de tudo e não passo mal. A dona Etelvina disse: Eu não sou propriamente a pessoa mais correta para falar, mas dizem que é assim mesmo, uma gravidez é diferente da outra. Se será um menino ou uma menina tanto faz, não é, Jorge? É um presente de Deus de qualquer forma. Eu concordo com a senhora, sempre tão sensata dona Etelvina, Deus é quem sabe. Cuidaremos do presente que nos deu com muito amor, seja menino ou menina, será bem-vinda essa criança. Estavam todos acomodados na sala conversando naquela manhã de sábado, tranquilos, a conversa deles emanava paz, alegria, sabedoria e felicidades em reunir nessa oportunidade pessoas que foram caras em outras oportunidades reencarnatórias. É por isso que se sentiam bem em estar perto um do outro e compartilhar dos pensamentos e dos momentos juntos. Era um presente divino para todos. Etelvina foi com Cecília, que já ostentava uma bela barriguinha, acompanhada da avó Emília de Alain, para conhecer a casa, o quintal enorme que Jorge dividiu em duas pequenas áreas. Um pedaço do terreno separou para que Alain brincasse em segurança e o outro onde Cecília fez uma bonita horta de onde tiravam diariamente as hortaliças que utilizavam em sua alimentação. Alain mostrava o alto e a avó completou: Olhe, Etelvina, o Alain quer lhe mostrar o ninho do bem-te-vi no meio daqueles galhos do cajueiro. Que lindo, Alain! Você é um garoto de sorte, tem um paraíso deste em sua casa. Este pomar é maravilhoso. Emília completou: Sabe que nós fazemos questão de colher as frutas daqui para fazer o suco desse garoto. Que beleza, Emília! Na cidade grande não temos um quintal em casa para plantar sequer uma hortaliça. Como tudo isto faz falta para o ser humano. Trabalhar com a terra faz bem, relaxa, além do mais, fornece toda essa quantidade de frutas e hortaliças que vejo aqui. Em casa não temos nem 1 metro de terra. Está tudo coberto por cimento e piso. Acho que deveríamos nos preocupar com isso. Nessa hora Orlando apareceu acompanhado de Jorge e do senhor Andrade. Desta vez foi ela quem contou a sua frase engraçada. Não aguentou ficar longe de mim? Orlando sorriu e disse seriamente: Já faz tantos anos que estamos juntos que sinto falta de você, minha velha. Isso é muito bonito, senhor Orlando. Etelvina ruborizou-se diante de todos e dissimulando falou: Veja, Orlando, isto aqui não é só um porto seguro, é um paraíso. Olhe este pomar, esta horta, este espaço para o Alain brincar, não é uma maravilha? Orlando ficou olhando aquele quintal e por momentos sentiu saudades do seu tempo de criança. Minha gente, vocês nem imaginam o que tudo isso me fez lembrar. O que foi, Orlando? Ah! Andrade. Lembrei do meu tempo de criança. Na minha casa tínhamos um quintal enorme. Era lá que passava os meus dias, brincava com os amigos de bola, de bolinhas de gude, quando sentia fome subia na mangueira, chupava a fruta no pé,
comia as goiabas, mesmo aquelas que ficavam nos galhos mais altos, eu subia e pegava. Parece que estou ouvindo a minha mãe gritar comigo, ela dizia. Orlandinho, desça da árvore, o galho vai quebrar, desça daí moleque abusado. Meu Deus! Como fui ateiro, quantos tombos levei no balanço que o meu pai tinha feito de corda, no galho da mangueira. Aproveitei o meu tempo de criança. Era levado, abusado como a minha mãe dizia, mas foi o meu tempo de infância e era tão feliz. Hoje as crianças não têm mais essa vida que nós vivemos e aprendemos a levantar sozinhos após cada tombo. É verdade, Orlando. A nossa infância foi maravilhosa e tenho muitas saudades desse tempo. Andrade, você é um cara de sorte. Por que, Orlando? Horas. Ainda tem este paraíso para ver, viver e nós que vivemos numa cidade onde nem quintal nas casas nós temos. É o preço do progresso, Orlando. É exatamente isso que aconteceu nas grandes cidades, a construção de muitos prédios, poucas árvores. É por isso que o mundo anda tão mudado, as estações climáticas não são mais as mesmas. Estava comentando isso com Etelvina enquanto estávamos na excursão do navio. Foram interrompidos por Emilene que veio convidá-los para almoçar. Etelvina gostava de sentir o ar puro que fazia debaixo daquelas árvores frondosas. Orlando se aproximou dela puxando-a perto de si e falou. Jorge e Cecília estavam corretos em deixar a excursão. Além dos problemas que já sabemos, não dá para ficar tanto tempo longe daqui, não é mesmo? Todos riram e concluíram que a casa da gente ainda é o melhor lugar para ficar. Passeios não tão longos deveriam ser realizados sim, para se conhecer um pouco sobre o país em que se vive e retornar ao porto seguro que é o seu lar. Caminhando, os avós eram seguidos pelo casal amigo, Jorge com Alan no colo e Cecília os acompanhava até a cozinha onde Emilene já havia colocado as comidas sobre a mesa. Etelvina e Orlando sentiam-se em casa e participavam desse almoço em família com imensa alegria. Alan participava do almoço com todos e era ajudado por Emilene que fazia questão de olhá-lo. O almoço transcorreu num clima de paz, de alegria, de reencontros de almas queridas que se queriam bem. Inusitadamente tudo colabora para que um dia isso aconteça por obra e graça divina. Estavam reunidos nessa mesa, afetos de outrora que se rejubilavam, por essa oportunidade em suas vidas. O que foram um para o outro não importa, apenas os sentimentos se completavam e davam alento de que se queriam bem e a partir de então as visitas seriam cada vez mais frequentes. Análogo acontecimento surgia em relação a Lisboa. Carlos e Otávio que se davam bem se ajudavam a se encontrar primeiramente como pessoas e depois extrapolando os liames como parentes em encarnações anteriores a essa. Lamentamos o acaso não permitir que somente ocorra nesse particular círculo familiar e sim bem dizemos a aproximação das mesmas nas mais diferentes etapas de suas vidas. Embora nem sempre isso ocorra diretamente ao círculo familiar, a vida nos indica, constantemente, pessoas amigas que nos fazem um imenso bem. Frequentemente encontramos pessoas queridas que já constituem círculos familiares distintos, que nos mostram certas familiaridades, particularidades de sentimentos, que confirmam finalmente que já viveram momentos, vidas anteriores a essa. Seriam não somente os irmãos em Cristo, mas sim irmãos espirituais dentre os irmãos consanguíneos ou não, nesta existência. São espíritos com a mesma similitude de gostos, de anseios, que se dão bem. Como Cristo disse aos seus discípulos sobre o ponto de vista espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. Seria a mesma similitude de pensamentos, de gostos, de atos até de crenças. Nos permita, portanto, completar esta importante confirmação em dizer que, frequentemente, os iguais se atraem e os opostos se repelem. Assim como acontece com os minerais, os humanos são imantados, só que pelos atributos do bem-querer, das semelhanças reunindo aí famílias espirituais que já compartilharam em períodos vividos em outra oportunidade reencarnatória. E nesta exata experiência que se reencontram e fortalecem esses laços que os unem através dessas amizades,
dessas famílias que Deus deu-lhes a oportunidade de se aproximar e poderem viver o melhor de si. Constantemente os anseios são a base para a aproximação desses entes que podem surgir na superação de feitos anteriores, também ocorrendo as atrações daqueles que se envolvem com os maus pensamentos, gerando os conflitos gerais que fazem o triste lado dessa vida, que seria tão bela, não fosse por esses determinados aspectos sofríveis para o ser humano se relacionar e passar essa oportunidade reencarnatória que deveria ser um marco para iniciar o seu progresso moral e espiritual. Nessa parte deixamos a certeza de que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê para ser explicado e entendido pelos homens. O Livro dos Espíritos. Questão 888-A. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Capítulo 15. Os perigos. Premente, a justiça divina engloba a vida daqueles que pretendem fazer desta existência um referencial. E diferencial naquele que se propõe fazer algo maior a todo cidadão e irmão, em nome do Cristo e em nome de Deus, Criador do Universo. Em questão, percebemos uma jovem aproximar-se do rapaz que tempos antes, esteve em um dilema existencial e que, a partir do auxílio fraterno do delegado Lisboa, pode recuperar-se e tornar-se alguém respeitável e ponto de referência para muitos pais e jovens locais. Essa jovem veio aconselhar-se com Carlos logo após ter sido realizada a palestra em mais um dos colégios estudantis sobre esse assunto tão abrangente quanto é fator das substâncias indeléveis que norteiam e desnorteiam o jovem, o ser humano. Essa jovem sentou em uma cadeira ao lado de Carlos e expôs o problema pelo qual estava passando em sua casa. Tentou em poucas palavras traduzir bem o que Carlos passou e sentiu há pouco tempo. Ela tinha estado com um grupo de amigos em uma excursão de final de ano escolar. Um acampamento, numa região montanhosa havia sido o cenário para o início desse uso, para muitos jovens, mal saídos de sua fase mais bela, a infância. E os pais jamais supunham que os seus filhos já tivessem tido essa experiência ou fizessem o uso dessas substâncias. Como todo jovem, sempre há aquele desafiador que impele os outros a fazer o que ele deseja. E foi assim que aconteceu a primeira experiência de Ercília e depois vieram outras e outras oportunidades de usar as substâncias que a deixava alheia ao mundo, e cada vez mais dependente do seu uso. Não sabia mais passar os seus dias sem sentir angústia, e a imensa vontade de conseguir controlar o vício, que já fazia parte da sua vida. Carlos ouvia a jovem com tristeza porque havia sido um deles há pouco tempo. Conversou bastante com ela, e explicou que deixar de usar essas substâncias químicas dependia somente da vontade dela em querer voltar à vida e principalmente, a confiança dos pais que sofriam em vê-la sofrendo, pois a amavam e ela também os amava. Aproveitou para dizer que o período de desintoxicação do corpo dessas substâncias, através da abstinência era difícil e tinha que contar exatamente com a força interior em vencer o mal que estava impondo o uso e se instalando em seu organismo. Ercília, você tem essa força interior em desistir do uso dessas substâncias? Você tem fé em Deus? Sim, Carlos. Eu já pedi tanto a Ele que me desse as forças para lutar. Ele há de ouvi-la. Pense em como a sua vida era boa, leve, independente antes desse uso, agora mantém presa naquilo que só te causa prejuízo no organismo, na ordem moral, social, familiar. Eu sei de tudo isso, Carlos. Já tentei não sei quantas vezes, já perdi as contas e sempre acabo caindo novamente nessa vida. Realmente é difícil parar de consumir principalmente porque a pessoa que vende esse produto não a deixa em paz, não é mesmo? Também é verdade, Carlos. E eu não posso revelar a sua identidade senão serei uma pessoa marcada para morrer. Ercília, eu estou pensando em uma coisa. Acho que posso ajudá-la, pelo menos tirando esse camarada da circulação. Sei que você não pode denunciá-lo porque simplesmente nesta reunião temos com certeza, algumas pessoas que trabalham para ele estão nos observando conversar. Tenho uma ideia que dará certo.
Marque um encontro com esse fulano para comprar a mercadoria que o delegado Lisboa fará parte dele. Certo? Certo, pelo menos não teremos esse rapaz para nos atormentar. Não se engane quanto a isso, Ercília. Esse ficará fora da circulação por algum tempo, mas outro substituirá. Isso é uma verdadeira tragédia no sentido pleno. Essas pessoas se infiltram exatamente onde existe usuário e aqueles que são adeptos ocasionais desse uso. É uma mancha na nossa sociedade e corrói as famílias, minando e subtraindo pouco a pouco as joias preciosas, os filhos, levando-os a viver nesse submundo. Sei disso, Carlos. Você está cheio de razão. A minha dificuldade maior é exatamente essa, a de ficar longe. Vontade de sair desse submundo eu tenho. Agora eu preciso resistir a tudo que você falou. Eu preciso voltar a ser a filha de antes. Eu devo isso aos meus pais. Ercília, eu vou ajudá-la. Conte comigo. Vamos fazer esse plano dar certo. Carlos e Ercília acertaram os detalhes do que iriam fazer para desmanchar essa quadrilha não de assaltantes que furtam ou roubam objetos materiais e sim assaltantes de vida, de seres humanos, o que é muitíssimo pior. Carlos despediu-se de Ercília, que deu seu endereço a ele, e ele falou onde poderia encontrá-lo. Ercília percebeu que poderia contar com Carlos nesse proceder quanto à abstinência, desse período pelo qual decidiu com firmeza em abandonar o uso das drogas. Enquanto Carlos conversava com outros jovens, observou que Ercília saía do recinto acompanhada por um rapaz. Perguntou à pessoa que falava com ele: quem é aquele rapaz que está com Ercília? Senhor Carlos, é uma pessoa mal que está entre nós aqui do colégio. Ele é um dos guarda-costas do Sérgio. Não entendi direito, quem é esse rapaz? Quem é o Sérgio? Senhor Carlos, esse guarda-costas é o Alonso e o Sérgio é o bom do pedaço. É ele quem fornece a droga aqui na escola. Ah! Bom, esses caras estudam no colégio? Eles vieram transferidos de outra cidade para cá. Todo mundo tem medo deles. Por acaso o Sérgio está aqui nesta reunião? Está sim, olhe lá, é aquele grandalhão que está de pé encostado no pilar só olhando as coisas. E você não tem medo dele? Eu não. Eu já briguei com ele e fomos parar na diretoria do colégio algumas vezes. Eu não gosto dele e muito menos do que faz. Sabe, Carlos, eu perdi um irmão por culpa dele e ninguém faz nada para pegar esse sujeito infeliz. Como assim, ninguém fez nada até agora? Não, até agora. É por isso que eu vim conversar com você. Quem sabe se você consegue um jeito de enquadrar esse cara. O meu irmão morreu por overdose. A nossa família nunca mais foi a mesma desde então. Esse rapaz é liso, ninguém consegue prendê-lo. Ele usa os capangas, os guarda-costas para vender as drogas. Nunca ninguém conseguiu prendê-lo em flagrante. Ele some antes que apareça algum policial. Pelo jeito esse rapaz é mesmo esperto. E como? Agora eu acho que a Ercília corre risco com aquele rapaz conversando com ela. Observe só a expressão dela. Ainda bem que ela desistiu de sair daqui e retornou ao pátio. Você me faz um favor? Sim, o que quer que eu faça? É simples, peça a uma daquelas moças que chame a Ercília para vir no grupo onde elas estão. Pedirei reforço aos policiais para que circulem pelo pátio. Entendi, Carlos, é pra já. Escute, Inácio, gostaria de conversar mais com você. Eu também, Carlos. Pode deixar, eu sei onde trabalha, eu procurarei. Obrigado, Inácio, agora salve a tua colega. É pra já. Inácio pediu à amiga do grupo que foi até Ercília e a convidou para participar da turminha dela. Nesse instante Ercília até suspirou profundamente. Estava salva. Sérgio a deixou sair e ficou espreitando-a até ela se enturmar com aqueles que não eram usuários. Alonso fez um sinal a Sérgio, o que não passou despercebido por Carlos e Lisboa, que estavam conversando. Os policiais começaram a circular pelo pátio e eles saíram juntos indo embora dali.
Mas uma vez a reunião foi esclarecedora a muitos jovens, encorajando-os a recuar dessa triste vida, desse triste e cruel vício que abala e destrói muitos jovens, assim como as suas famílias. Lisboa tinha em mãos subsídios suficientes para iniciar a investigação da vida, passo a passo, de Sérgio e Alonso. Depois que eles foram embora, pediu que chamassem Ercília e Inácio para que conversassem em local mais reservado, longe dos olhares curiosos. Lamentavelmente é assim o que acontece para tentar prender aquele que age na clandestinidade desse submundo. Teria que agir de maneira suficiente de não levantar suspeitas dessa conversa a ninguém. Com o diretor da escola, Carlos, Inácio, Ercília e Lisboa, a reunião foi iniciada na sala do diretor. Foi uma reunião rápida em que Lisboa avisava que um policial ficaria designado, seria destacado para fazer a ronda nessa escola durante o período vespertino e noturno para proteger os alunos contra a ação desses meliantes. O diretor alegrou-se. Finalmente iria ter um policial para proteger os jovens contra o abuso daqueles que se achavam o dono da verdade e impressionavam esses alunos queridos para que pudessem tornar-se usuários, as ovelhas negras da família e da escola. O diretor Tenório faria questão de participar dessa campanha e até daria a retaguarda a Emília e ao Inácio, nesse proceder de desmantelar essa quadrilha que roubava as mentes e vidas desses jovens. Lisboa ouviu Ercília e pediu que ela tivesse muita força, resistisse aos apelos daqueles que viviam à custa da sua desgraça, que pensasse no seu bem, na sua capacidade de ser feliz novamente. Ela teria que ser forte, resistir ao vício e principalmente falasse com ele acerca do combinado com Carlos, quando tivesse alguma novidade. Os jovens ouviam os conselhos de Lisboa. Eles sabiam que tanto Ercília, quanto Inácio, como qualquer outra pessoa, teriam nele um amigo, um agente principal para conversar sobre essa triste realidade. Falaram mais alguns minutinhos e o diretor pediu à professora Anita que desse carona a Ercília até a casa da jovem. Ele deixaria o Inácio em casa. O diretor agradeceu a ajuda do delegado Lisboa e da participação do Carlos. Senhor Tenório, ainda nos falaremos e nos procure caso venha perceber algo estranho acontecer com algum aluno ou na escola. Eu lhe agradeço, delegado Lisboa. Finalmente encontrei alguém que possa me ajudar. Lisboa e Carlos, ao sair, perceberam que os meliantes já haviam se afastado, pelo menos de perto da escola, porém tinha certeza de que eles jamais deixariam o seu posto e o seu ganho ilícito à custa dos inocentes e que ainda destruiriam dessa maneira a vida deles e a dos familiares. O delegado Lisboa juntamente com o amigo Carlos andaram um pouco nas redondezas da escola e viram Sérgio e Alonso conversando encostado ao muro de uma casa. Perceberam um carro se aproximar deles e eles entraram, partindo em seguida. O delegado anotou as placas e saberia, no dia seguinte, o nome do dono desse carro. Existia alguém por trás disso tudo. Quem seria? O que estavam fazendo era realmente digno da palavra quadrilha organizada. Ele sabia que precisaria de ajuda para desmantelar essa organização. Conversou com Carlos sobre o perigo que esses jovens estavam passando diante dessa organização. Delegado Lisboa, eu sei como isso funciona. O verdadeiro dono dessas drogas fica muito bem cercado de segurança e dificilmente aparece. Os seus seguranças o protegem contra tudo e contra todos, dando até a própria vida para protegê-los. Os mandados também seguem uma hierarquia e são protegidos. E seguiu. Quando um deles é preso, logo tem outro que o substitui porque esse é um esquema difícil de desbaratar. Sempre estão bem informados do meio policial, tem gente deles trabalhando, no meio da segurança e escapam antes, quando acontece alguma operação policial para prender o bando. É um esquema perfeito, eles dizem. Eu sei que sou uma pessoa vulnerável, e estou na mira deles, porque sei muito do que acontece na minha região. Não tudo é claro, porque eles não deixam vazar as informações todas, para proteger a cabeça do grupo. A partir do momento em que você começa a revender o produto, entra em contato com determinadas pessoas, que não usam seus verdadeiros nomes para se protegerem. É uma tática de proteção, Carlos.
Delegado Lisboa, acho que estamos entrando em terreno minado e corremos sério risco de vida. Eu não me importo tanto, mas o senhor tem a sua família, proteja-a. Se eu fosse o senhor, destacaria um policial, de extrema confiança, para cuidar da sua família. Eu estou pensando seriamente nisso, Carlos. Amanhã me reunirei com o secretário de Segurança Pública e com os agentes responsáveis para tomarem a frente nessas investigações. Ficarei na retaguarda, porém eles é que irão agir. É um serviço longo do qual não disponho de tempo extra porque tenho as minhas funções a cumprir, porém mesmo à distância desse caso, saberei como vai o andamento dessas investigações. O delegado Lisboa sabia que Carlos tinha razão suficiente em temer que algo lhe acontecesse e que deveria pensar na segurança da sua esposa e dos filhos. Lisboa deixou Carlos na pensão onde ainda morava por decisão própria, porque não queria interferir na vida de Otávio, que estava tendo alguns problemas de ordem familiar. A sua irmã queria vender o patrimônio da família e ele se esquivava de vender porque tudo o que existia ali o lembrava dos tempos em que a sua mãe era viva. Na volta para casa, Lisboa percebeu que um carro o seguia, desde que havia deixado Carlos na pensão. Deu voltas na cidade e parou na delegacia. Não voltou para casa nesse momento. Esperou que a madrugada adentrasse na noite e então destacou um policial sereno e muito responsável para acompanhá-lo. Retornou para casa, ciente de que as pessoas haviam ido embora. Chegou à sua casa e pediu ao bom funcionário que montasse guarda naquela noite em sua casa, protegendo-os. Sabia que não era a missão dele fazer tal guarda. Teria que tomar providências urgentes no dia seguinte. A sua esposa Eleonora preocupou-se com a vida dele e a segurança dos filhos, assim como a dela. Lisboa procurou esclarecê-la de que precisariam de um guarda na casa dia e noite para protegê-los. Eleonora sentia pena do marido. Trabalhava muito, dava de si, ninguém dava o valor que merecia, e agora ainda precisava de reforço policial para proteger a sua família. Foi uma noite praticamente insone para os dois. Decidiram o seguinte. Eleonora iria em breve para a casa dos pais que moravam em uma cidade distante dali e passaria esse período em segurança com os filhos. Seria bom para Lisboa saber que a esposa estava longe dali, com os filhos em segurança. Ele também poderia trabalhar mais tranquilo. É uma pena que seja assim, os bons temerem os maus. Bom seria se todos fossem bons, mas a Terra não é um paraíso. Este planeta é reservado para desenvolver os bons e amenizar os maus, tornando-os recuperáveis, quem sabe recuperando-os totalmente neste planeta repleto de provas e expiações pelos quais o ser humano passa. O dever de cada um é superar o mal, superar-se para tornar-se uma pessoa do bem que possa ajudar aqueles que precisam de uma mão amiga para superar os seus obstáculos terrenos, tornando-os melhores. Assim é a nossa vida, com o objetivo maior de progredir e exterminar o mal que existe em nós, nos capacitando para poder fazer outro progredir. Como seria bom se na vida tivéssemos somente pessoas boas, dedicadas a essa luta de grande porte que alcança milhares de seres humanos. O Livro dos Espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Capítulo 16. A proteção. O delegado Lisboa usufruiu de bons momentos familiares junto da esposa Eleonora, que o estimulava a seguir retamente a profissão que escolhera. No dia seguinte estavam reunidos para a mesa do café da manhã. Lisboa aceitou o convite de Eugênio, o guarda policial, em poder desfrutar mais um tempo em sua casa com a esposa, enquanto ele tomava o seu café. Alguns minutos apenas seria o suficiente para que ele pudesse abraçar os filhos, conversar com eles.
Lisboa amava os filhos e explicava a decisão que tinha tomado junto com a mãe deles. O filho mais velho falou: Papai, eu não quero ficar longe do senhor. Querido, o papai precisa resolver uns assuntos difíceis e quero protegê-los. Vocês são tudo o que eu tenho. Nunca me perdoaria se algo de ruim lhes acontecesse. Enquanto ele desfrutava desses ricos momentos com os filhos, Eugênio desfrutava do café da manhã na cozinha. Lisboa, juntamente com a esposa Eleonora, conversou com os filhos e eles acabaram aceitando a decisão do pai. Ele iria trabalhar e a esposa ficaria em casa arrumando as malas para partirem no dia seguinte rumo à cidade onde os seus pais moravam. Lá era uma cidade pequena onde praticamente todos se conheciam. A esperança deles é que ninguém saberia do paradeiro deles enquanto as investigações procedessem nessa cidade grande. Lisboa foi trabalhar e levou o guarda Eugênio. Viu um papel no para-brisa do carro. Era um aviso. Delegado, saia do nosso caminho ou será pior para sua família. Meu Deus! Lisboa gelou e percebeu que estava agindo corretamente. Perguntou para Eugênio se alguém tinha entrado em sua casa e ele respondeu que ninguém havia entrado lá, sequer parado em frente da casa. Esse papel está aí desde ontem. Admitiu que o papel já estivesse no para-brisa desde a madrugada quando seu carro ficou estacionado diante da delegacia. Preocupou-se com a segurança da sua família, a parte mais vulnerável da sua vida. Mexer com os seus seria algo inadmissível mesmo que o mundo estivesse a perigo, jamais deixaria que atingissem os seus amados filhos e a esposa querida. Tirou do bolso o papel com as anotações da placa, leu, releu e guardou novamente no bolso da camisa. Recrutou uma outra pessoa de sua total confiança para pesquisar no departamento de trânsito o nome do dono do carro. Levou outro guarda paisana para proteger a sua família e retornou à delegacia. O funcionário já havia conseguido descobrir o nome do dono do carro em questão. Era nada mais, nada menos que o próprio responsável pela segurança pública desse povo. Lisboa sentou para poder ler novamente. Ele não acreditava que aquele nome fosse certo, virou para o funcionário e perguntou: Você examinou direito se esse carro não foi vendido a outra pessoa? Impossível. Esse carro foi comprado no mês passado e emplacado há questão de uns 15 dias. O dono dele é esse que eu escrevi, delegado Lisboa. Está bem, muito obrigado, você fez um belo serviço. Quando o funcionário saiu da sua sala, Lisboa sentiu as emoções verdadeiramente. Abaixou a cabeça na mesa, suspirou profundamente e pediu forças a Deus.